Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Um dia abençoado para você, que a alegria, a harmonia e o sucesso vão se materializar bem diante dos seus olhos, viu? É o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, chegando aí para você na sua casa. Bom, né? E vamos ver o que tem hoje. A preletora Luísa Maria Fernandes nos ensina como orar antes de sair de casa. Então, a gente precisa, assim, nos doar, né? É dando que se recebe. Então, trabalhar com amor, né? Com respeito, com alegria, para a felicidade do maior número de pessoas, né? E no quadro de perguntas e respostas, o professor Yoshio Mukai passa orientações a uma pessoa que nos enviou sua dúvida e seu drama. Tenho um problema nos olhos e estou perdendo cada vez mais a visão. Por que isso acontece? Então, alguma coisa que você está enxergando que não está ao seu gosto, procure corrigir. Faça uma correção, aí você visualize corretamente, corrige esse nódulo, que com certeza sua vista vai voltar ao normal. Fique conosco e não perca mais nenhum minuto para trilhar um caminho mais iluminado e cheio de conquistas, tá bom? Pois agora você tem à disposição o ensinamento Homem Filho de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Sabe aqueles dias em que você é pego de surpresa por algum acontecimento que o abala? E você se pergunta muitas vezes, de onde tirar forças numa hora dessas para enfrentar essa situação? Então aprenda agora como se fortalecer para o que der e vier antes mesmo de começar o dia, combinado? Como orar antes de sair de casa. É a dica da preletora Luísa Maria Fernandes. Você que está assistindo aí do outro lado, tudo bem? Então nós vamos estudar hoje como orar antes de sair para o trabalho. Olha que maravilha! Então não é só sair para o trabalho, né? Como orar. Então aqui o professor Masaharu Taniguchi explica, né? Que foi ensinado ao Senhor, a este homem, que na hora das refeições não devia pensar em assuntos de forma concentrada em si mesmo, mas fazer dessa ocasião um momento alegre para a esposa e os filhos. Olha que maravilha, né? Por exemplo, aos filhos devia explicar de um modo bem compreensível, divertido e agradável que as dádivas divinas se manifestam de diversas formas. Como o calor, o sol, a umidade da chuva, os benefícios do solo, o labor dos agricultores, né? Então, falar dessa forma. Ao terminar a refeição matinal e chegar a hora de ir para o trabalho, até então esse homem saía de casa irritado, mal-humorado, batendo a porta, após ralhar com os filhos e a esposa, né? Então foi orientado a ele, que não é por aí. Se você já sai do trabalho assim, dessa maneira, de casa, desse jeito, como você vai chegar no trabalho, né? Um dia eu estava no ônibus, mas achei tão interessante, um rapaz perguntou para o outro assim, você ainda está trabalhando lá? Ainda está todo aquele inferno ainda, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, como que pode, né? Mas levei um choque de ouvir o rapaz falar isso, né? O que ele vai encontrar quando ele chegar lá? O inferno, não é?
Não é que o trabalho seja o inferno, ele já plantou lá, antes de chegar que ele estava indo para o inferno. Aí outro dia eu ouvi um falando assim, ih, rapaz, agora eu estou trabalhando, eu arrumei um serviço agora, sabe o que eu faço? Eu só assino e vou receber. Não trabalha, né? Como é que pode, né? Trabalhar sem... receber sem trabalhar, não tem como, né? Então a gente precisa, assim, nos doar, né? É dando que se recebe. Então trabalhar com amor, né? Com respeito, com alegria, para a felicidade do maior número de pessoas, né? Se está ali fabricando uma cadeira, perto da minha casa tem uma fábrica de cadeira, mas umas cadeiras tão bonitas, né? Então eu fico pensando, os funcionários daquela empresa trabalham assim com muita alegria, né? Com muita felicidade, porque as cadeiras são bonitas e bem, assim, confortáveis, sabe? Muda, né? Se você calça um sapato e te aperta o pé, a gente já pensa, ai meu Deus, acho que quem fez estava bem chateado nesse dia, né? Mas quando a gente calça um sapato gostoso assim no pé, você pensa, nossa, a pessoa que... Muito obrigada, esse filho de Deus, né? Que fez esse sapato tão confortável para mim, né? Então, se a gente pensar sempre assim, trabalhar, né, com esse sentimento, por incrível que pareça, sabe? O dinheiro rende. Tem pessoas que falam assim, lá no meu trabalho, a hora não passa, ai que saco. Quando eu estou trabalhando, a hora não passa, né? Porque a pessoa ainda não sabe que ela precisa ter essa postura, esse sentimento de gratidão, né? O meu filho mais velho, ele ficou 11 meses assim, sem trabalho, né, em casa. Mas ele falou, mãe, mas quando eu estiver trabalhando, mas eu vou dar um valor no meu trabalho, sabe? E foi bom. Foi uma escola que Deus, né, apresentou para ele, porque hoje ele não quer saber se é feriado, sabe? Se é Natal, se é domingo. Precisou trabalhar. Você pode vir? Posso. Eu admiro, sabe, a atitude dele. Às vezes ligam para ele de madrugada, ele atende. Não, pode falar, não estou dormindo. Não, estava dormindo, sabe? Mas ele fala, não estou dormindo, não. Pode falar. Quer dizer, ele aprendeu a lição. Como é ruim ficar sem ter um trabalho, né? E hoje ele trabalha assim com alegria, com satisfação, né? Então, deve também sair de casa com a mente em estado de oração. Olha que coisa maravilhosa, né? Orando, pensando em Deus. Que bom que eu vou poder ser útil, né? E através daquele trabalho, o que nós vamos conseguir? Ganhar o sustento. Para sustentar a nossa família, é um dinheiro tão abençoado, tão sagrado, né? Então, deve também sair de casa com a mente em estado de oração. Deve sair agradecendo todas as dádivas que já possui, abençoando sua família. Coisa maravilhosa, né? Jesus ensinou que não devemos impedir que as crianças cheguem a nós. Ele não ensinou que estarão no reino de Deus aqueles que forem como crianças? Os pais têm obrigação de dedicarem aos filhos para tornar agradável o início de um dia. Se fizer com que eles saiam de casa com sentimento de temor, tristeza e ira, estarão criando um dia de dificuldade para os filhos. Se isso se repetir, acabarão prejudicando a saúde deles. Olha, a gente pensa que não tem importância, né? Ah, não enche o saco, moleque. Cala a boca, moleque. Não quero saber, menino. Eu era assim quando eu não conhecia esse ensinamento tão maravilhoso da Seita Onoê. Meus filhos tinham que assistir televisão sem som. Olha, que judiação para uma criança. E meus filhos, como o mestre está falando assim, você cria um estado doentio, todos doentes, sabe? Eu ia no pronto-socorro de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Aí passei de madrugada. Olha que coisa, sabe? E meus filhos tinham diarreia, vômito. Aí um dia, eu adquiri um livro da Seita Onoê, eu não lembro o nome do livro, sabe? Eu estava lendo, o que o professor Masaharu Taniguchi escreve nesse livro? A dona de casa que faz a comida reclamando, é como se ela colocasse uma dose de veneno na comida. Gente, eu quase caí de costa. Meu Deus do céu, por isso que os meninos têm diarreia constante, vômito. Meu marido era uma dor de estômago que nada curava, sabe? Ele já estava proibido pelos médicos, que não podia se alimentar. Era para comer farelo de trigo, mel, sabe? Não podia se alimentar. E depois que eu li isso nesse livro, por quê? Eu fazia comida, saco, tem que fazer comida de novo? Olha, né? Que a gente não tem gratidão, né?
não tem esse sentimento de gratidão. Ai, dia de domingo, ai que raiva, né? Podia estar passeando, tem aqui que fazer comida. Mas quando eu li isso, eu falei, é verdade, meu Deus, uma dose de veneno, vou agradecer. Aí eu fazia comida lendo a Suda Sagrada. Enchendo lá e lendo a Suda Sagrada. A diarreia e o vômito desapareceu, né? O meu marido, que não podia comer nada, eu falei para ele, come o que você quiser. Tudo que você quiser, pode comer. Né? E desapareceu também o problema seríssimo que ele tinha de estômago. Olha, como que a gente ia saber, né, que a causadora de tudo isso era eu, sem sabedoria, né? E não é porque a gente é ruim, né? É porque a gente não sabe, né? Como diz Jesus Cristo na hora da dor maior, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E é verdade. Então eu agi daquela forma toda distorcida por falta de conhecimento. E através de eu ganhar uma revista sagrada da Seiichi Noe, comecei a aprender, sabe? Estou aprendendo até hoje. Muda, agradece, tá, assim tá bom, né? E tá bom mesmo, né? Aí a gente tem harmonia em casa, o trabalho rende, o marido vai para o trabalho assim, satisfeito, é promovido, né? É promovido no trabalho. Olha que coisa maravilhosa. E as coisas se resolvem. Vale a pena nós mudarmos, né? Então a postura, né, correta de trabalhar, querida, acorda, está na hora, né? E meu marido não era querido, sabe? Era o cachorro, o burro, o cavalo. Assim que eu dirigia ele. Os cachorros, cavalo. E o que o cavalo faz? Dá patada, né? E eu falava, né, que era o cavalo levava patada. Mas através de praticando, sabe, esse ensinamento e conhecendo, comecei a mudar. Querido, meu querido, amado marido, olha que bom, né? Quando a gente era namorado, não era querido, depois que casa vira um monstro, né? Então a gente muda, a Seiichi Noe a gente aprende a mudar, o dinheiro rende. Vocês acreditam que meu marido nunca ficou desempregado? Mas como eu não tinha gratidão, só reclamava, xingava e brigava, eu vivi de caridade, gente. Não tinha o que comer. Olha que tristeza, quer que você xingar, brigar, falar para meu marido, que você não tem coragem de pedir aumento, eu vou lá pedir aumento. Não ia nada, só para poder arrumar confusão, sabe? Então, aprendi, Luísa, agradece o dinheiro que seu marido recebe, né? Nas palestras parece que era dirigido assim para mim. Agradece, não vou agradecer nada. Mas não é que um dia eu me peguei, mesmo não querendo, achando que não valia a pena, imagina, eu que sei. Um dia eu me peguei, assim, sabe, em frente às minhas latas, onde eu guardava os mantimentos, tudo amassada. Que eu brigava, jogava, amassava tudo, né? Eu lá, muito obrigada, obrigada, obrigada. Não tinha nada nas latas. Aí a pessoa falou para mim, agradece o nada que a senhora não tem, sabe? Comecei a agradecer, pronto. Nunca mais faltou, né? Na minha casa, graças a Deus, né? E hoje eu não me canso de falar para as pessoas, não reclame, sabe? Não reclame, porque se a gente reclama, a gente atrai motivo para reclamar, sabe? Se você não abençoa o seu marido que vai trabalhar naquele serviço maravilhoso, né? Não deve pensar, aquela empresa explora, né? Não falei que meu filho trabalha, é feriado, é domingo, é Natal. Precisa? Trabalho sim. Não interessa se vai ganhar hora extra, se não vai, não importa. O importante é servir, né? A gente se doa. Aí depois a gente vê, né, o resultado. Mas por incrível que pareça, o meu filho ganhou um carro do patrão. Olha para vocês, o que é se doar, né? É lei. Quem dá, recebe. Não basta que o pai dê o pão de cada dia aos familiares. Olha bem, não vivemos apenas de pão. Vivemos de amor, esperança e felicidade. Somente progredimos e nos desenvolvemos nessa atmosfera de felicidade, né? Você sentir bem-estar de estar dentro de casa. Que bom que você está em casa. Acredite que meu marido, quando eu não conhecia Seiichi Noe, ele não parava em casa. Quem quisesse esconder dele podia ir em casa. Por quê? Ele não tinha esse prazer, porque eu implicava, limpei a casa, sai, que eu te limpei. Sabe? Quem mandou você deixar a camisa fora do lugar? Não sou sua escrava. Era assim. E já chegou a molação. Fazer o quê? Ele não parava em casa. Aí eu aprendi, sabe, nessas reuniões que a gente frequenta. Que bom, né, que meu marido deixa a camisa fora do lugar, que ele tem o prazer que eu sou esposa dele e guarde.
Aí quando eu comecei a pensar dessa forma, hoje ele me ajuda, sabe? Eu saio, ele estende a roupa, recolhe a roupa, põe feijão para cozinhar, me ajuda bastante, né? Não há nenhum custo para conseguirmos isso, pois basta termos a disposição de nos doar com alegria, olha, né? E fazer com alegria, com prazer, né? Que bom que eu posso fazer. Esse dia uma senhora falou, ai, eu estou tão chateada, acho que eu não gosto mais do meu marido, acho que eu vou largar do meu marido. E eu sei que ela é uma senhora, uma jovem senhora muito bonita, muito competente, sabe? Ela falou, ai, meu apartamento é tão bonito, mas não sei. Eu falei, olha, sabe o que a senhora faz? Deus orienta a gente, né? Fala através da gente. A senhora, durante 15 dias, a senhora só vai falar muito obrigada. Depois desses 15 dias, a senhora volta a me procurar para a gente conversar. Olha, já deve fazer uns 5 meses. Até hoje já não me procurou para conversar, né? Só tá vendo? A gente pensa que não tem jeito, que está ruim, que é o fim do mundo, né? Essa insatisfação, a gente deve substituir por sentimento de gratidão, né? Portanto, não deverá mais sair de casa vociferando como um trovão. Olha bem, saia para o trabalho com dignidade, calma e paz, como um homem de Deus. Saia lançando aos amados familiares palavras de alegria e esperança, fazendo com que eles sintam que são amados pelo chefe da família. Que coisa maravilhosa, né? Filho, até a noite, né? Papai vai trabalhar, mas à noite o papai está aí. Querida, já estou indo, né? Fique em paz. E a esposa também, tchau, meu amor, vai com Deus, né? Meu marido, ele gosta muito de passarinhos, né? Então, quando eu conhecia Seitianoye, ele tinha bastante passarinhos em casa. E quando ele chegava, eu já estava de mau humor, né? Eu parava, conversava o dia inteiro, a hora dele chegar, eu dava uma de doente, cara feia. Aí eu comecei a perceber, eu frequentando as reuniões, eles ensinavam, né? A esposa deve receber o marido com um sorriso, mas eu, não sei, não dá. Comecei a perceber, quando meu marido punha o pé dentro de casa, os passarinhos começavam a cantar, fazia festa. Eu falei, o quê? Eu não vou perder para os passarinhos. Aí eu comecei, sabe? Oh, que bom que você chegou! Né? E meu marido chama Roque, aí eu inventei uma musiquinha, eu e minha filha cantava. Só Roque é bom companheiro, ninguém pode negar. Todo dia ele chegava, não vou perder para os passarinhos, né? Então meu marido começou assim, ter prazer em chegar em casa, né? Hoje, eu que saio. Eu não falei que ele podia esconder dele lá em casa, que ele não parava em casa. Hoje eu que saio e ele fica. Tanto prazer que ele tem, né? Estar em casa. Então, quem que mudou? Eu que mudei, sabe? Parei de reclamar para quê? A vida é tão bela, tão boa, né? Cria muita ruga, reclamação. Quem não quiser ter ruga, comece a agradecer, né? Demonstre em atitude que é feliz por poder trabalhar para o bem-estar da família. Você deve se considerar um anjo de Deus. Um anjo que Deus enviou para oferecer muitas dádivas à família. E deve agradecer a essa oportunidade ímpar, né? Que oportunidade maravilhosa, né? É tão bom, né? Quando a criança com 7 anos perde os dentinhos, né? Ah, mas é lindo, né? E quando começa a falar? E quando já está moço, né? Hoje meus filhos já estão todos moços feitos. Minha filha é uma moça linda, maravilhosa, né? Meu Deus, mas que prazer, que alegria. Né? Por que a gente vai reclamar? Por que vai brigar? Né? Conversa. Né? Isso é, enfim, uma oração. Olha, tá vendo? Então não precisa ficar ali ajoelhado, amém, amém, amém. Né? Muda a sua atitude, né? Sou a pessoa mais feliz do mundo, sou filha de Deus, né? Sou alegre, meu marido é um homem de sucesso na vida, meu marido é inteligente, é capaz, né? Uma oração não é necessariamente ser realizada, né? De joelhos, dentro da igreja, mas aonde você estiver. Orar é lembrar-se de todas as dádivas que já possui, até agora é agradecer-lhes. Quando esse sentimento de gratidão
entra em sintonia com as vibrações espirituais das dádivas de Deus, Deus nos envia, que as dádivas que Deus nos envia, manifesta-se a próxima bênção. Olha que coisa! Então, quando você agradece ali, muito mais coisas virão. O que já é bom, melhora, né? Às vezes tem um ditado popular que fala assim, há males que vêm para bem. Eu falo assim, gente, há um bem que vem para melhor. Vem para melhor, né? Não tem esse negócio de mal, não. É um bem que vem para melhor, né? Então, abençoe seu esposo, seus filhos, você, né? A sua casa. E procure uma associação local da Seichonoye, em quase todas as cidades do Brasil. Graças a Deus, tem associação da Seichonoye. Se não tem na sua cidade, você gostou, começa a fazer, sabe? Começa você a fazer uma reunião aí na sua vizinhança, tá bom? Procure uma associação local e seja cada vez mais feliz. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. O professor Yoshio Mukai é quem aponta caminhos hoje no quadro de perguntas e respostas. Uma pessoa que está perdendo a visão pouco a pouco devido a um problema nos olhos pede uma orientação espiritual. Veja a resposta. É a Seichonoye trazendo resposta para você. Hoje vou responder a essa pessoa, PSS, idade de 42 anos, tenho um problema nos olhos que ao passar dos anos vou perdendo cada vez mais a visão. Por que isso está acontecendo comigo? Assim se concretiza o bem, capítulo 14, na página 137. Doença da cabeça manifesta-se sensivelmente em forma de moléstia ocular. Quando a situação é grave, como tumor cerebral, pode-se perder a visão seguindo de morte. Mas existe exemplo de cura. Mesmo nesses casos, a recuperação do respeito aos superiores e aos antepassados. Então aqui ele narra um caso de uma senhora, né, que tinha um problema porque ela não gostava de respeitar os seus superiores, nem o marido, nem o seu pai, nem o seu chefe, né? Então ela tinha sempre vamos dizer assim, choque com a parte superior. E a parte superior nossa, do nosso corpo, é a cabeça. Então, quando essa cabeça está bloqueada, está limitando, que não quer dar a passagem de respeitar o superior, então cria um nódulo. Esse nódulo poderá ser, então, um tumor que prejudica a visão ocular, né? Então, quando você passa a respeitar o seu superior, seu esposo, o seu pai, o seu superior, então isso dissolve. Dissolvendo essa mente que era um nódulo, e talvez poderia ter até um tumor, né? Mas dissolvendo esse tumor, com certeza vai desaparecer isso e a sua visão vai se tornar normal. Então, tudo que nós falamos de cabeça é porque nós temos uma obrigação de respeitar hierarquicamente, né, nosso superior, né? Eu tenho que respeitar o meu pai, porque afinal ele é meu pai, não é verdade? Então, assim como na situação atual eu tenho meu chefe, né, tenho os meus superiores e eu tenho que respeitar eles. E no momento que a gente faça esse respeito normalmente, né, tudo correndo normalmente, tudo tem que visualizar normalmente. Então, alguma coisa que você está enxergando que não está ao seu gosto, procure corrigir. Faça uma correção, aí você visualize corretamente, corrige esse nódulo, que com certeza sua vista vai voltar ao normal. Muito obrigado. E nós vivemos momentos altamente proveitosos ao assistir mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E tenho certeza que de agora em diante, somente coisas, fatos, situações boas acontecerão na sua vida. Tenha essa convicção, tá bom? E com certeza o mundo vai se mobilizar para concretizar esse seu objetivo sagrado. Para finalizar, é hora de usar o poder de criação que Deus lhe concedeu. Ordene com fé, haja luz
e a luz com certeza a gente aparecerá em sua vida. É o nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado.